Olá pessoal, no vídeo de hoje do Galeria Paramétrica eu vou ensinar como baixar o Rhinoceros e as suas principais funções. Então primeiramente a gente tem que baixar o programa. A gente pode vir aqui em Rhinoceros 3D no Google, abrir essa primeira guia e aqui em Downloads vamos ter uma licença aqui para 90 dias. Então isso é como se fosse um teste. Caso você queira adquirir a licença do programa ou então uma conta educacional, tem outras funções, mas essa aqui é a versão para você comprar a licença completa e essa aqui é a versão de teste. Para efeito desse tutorial vamos usar a versão de teste. Então aqui você precisa criar uma conta. Então você insere seu e-mail aqui. Aceita os termos. E aí ele vai te dar um serial. Esse serial você vai copiar e quando você terminar o download, ele vai requerer lá no programa esse serial. Aí é só baixar e instalar o programa novamente quando finalizar. Depois de instalado o programa, ele vai ter essa interface aqui. Vai ter 4 viewports que você pode clicando 2 vezes ou você pode selecionar, expandir elas ou minimizá-las. Então aqui a gente vai ter a vista de topo, a frontal, a lateral e a perspectiva. Para movimentar essas viewports, principalmente na perspectiva, você pode clicar com o botão direito do mouse e segurar, que ele vai rotacionar. Com o botão esquerdo ele vai criar uma aba de seleção. E você pode pegar os objetos. Essas barras aqui, cada uma delas tem uma função dessas que tem nessa barra lateral. Então, por exemplo, eu quero sólidos, eu venho aqui sólido e tal. E aí eu vou pegar uma esfera, por exemplo. Essa minha vista aqui, a esfera tá assim, mostrando as linhas interior, por quê? Porque aqui dentro, quando a gente vai em perspectiva, tem vários tipos de vistas. Tem a vista shader. Tem essa wireframe, que é vista de arame, linha de arame. Tem a vista render também, que a gente vê renderizado. Vista fantasma. Deixa eu ver o que mais. Tem raio-x. Vista de caneta. Então tem várias. Vou deixar aqui na shader. Então, você pega um botão direito do mouse e você consegue arrastar a forma geométrica. O que é isso aqui? Esses eixos aqui, eixo X, eixo Y e eixo Z, eles estão aqui no Gumball. Você pode ativar e desativar ele. Ele é muito importante estar ativado. Aqui, por exemplo, nós temos também o orto. O orto, para ele se mover só em linha reta, você consegue fazer ele movimento em linha reta. O mais importante aqui é o orto e o Gumball. Esses são os mais importantes. Se você clicar aqui no canto e segurar o Shift, você pode aumentar ou diminuir a escala do objeto também. Você pode, se não apertar o Shift, você pode aumentar uma das dimensões, diminuir, dar uma distorção na forma, certo? Outra função bem importante do Rhino é a questão de fazer superfícies. Por exemplo, aqui você tem várias ferramentas de fazer linha, como se fosse o AutoCAD. Tem essa curva e controle de ponto, tem polyline, tem círculos, tem elipses, tem arcos, formas, tipo de quadrado. Por exemplo, eu vou pegar aqui esse o controle de pontos em curva, né? E aí eu começo a desenhar como se fosse um spline e junto aqui. Depois de pronto, eu posso clicar num desses pontos aqui, só seleciona a curva e aperta e nós conseguimos, mexer esses pontos da forma que a gente achar mais conveniente para o desenho. Isso aqui é muito bom, por exemplo, para fazer letreiros, para fazer marcas. Então a gente pode contornar um objeto, por exemplo.
Essa ferramenta é muito útil. Aí você tá com a curva pronta, a forma, né? Eu quero transformar isso aqui na superfície e depois no sólido. Basta clicar na curva. Aqui nós temos essa abazinha na barra lateral, que é a aba de superfícies. Ela também está aqui. Você pode clicar aqui em Surface Tiles. E aí você pode selecionar essa aqui, superfície a partir de pontos planares. Então o que ele vai te pedir? Ele vai te pedir uma curva, de preferência que esteja fechada. Ela só funciona se estiver fechada e você dá um Enter. Então ele transforma numa superfície. Ah, Guilherme, eu quero dar um volume nessa superfície. Tem duas formas. A primeira, você pode clicar nela e com o Gumball você pode puxar só esse pontinho azul aqui, ele vai dar volume. Ou então digitar. Eu quero 2 metros de altura. Então faz uma extrusão de 2 metros. A outra função é, por exemplo, eu quero fazer uma superfície com duas curvas. Não necessariamente elas precisam ser fechadas. Então eu desenho aqui as curvas. Posso pegar aqui Ctrl+C, Ctrl+V. Copio essas duas curvas. E agora lá em superfícies eu vou utilizar o Loft. O Loft está aqui, ó, na aba Superfícies, Loft. O que ele vai te pedir? Ele vai te pedir a primeira curva e a segunda curva. E aqui ele tem várias funções. Eu vou deixar desse normal aqui. Então a gente consegue criar uma superfície a partir de duas curvas. Essa função é bem interessante. Outra função também que temos é a gente consegue distorcer a forma. Vou dar só um exemplo aqui. Vou fazer um quadrado. Vou botar. Se você clicar aqui nesse vermelho, nesses eixos aqui, ó, você consegue rotacionar nesses eixos verdes. Então vou botar ele nessa posição aqui. Com aquela função lá em superfícies do Surface from Planar Curves, eu vou clicar aqui e vai transformar na superfície. E eu vou agora mencionar essa forma. Então eu vou botar aqui, digitar Rebuild. Eu vou escolher, pode ser 20, pode ser 15. Em 20, em 15 superfícies. O que eu ganho com isso? Eu consigo agora, com o comando Soft Edit Surface, eu consigo editar essa superfície. Eu vou botar uma distância no eixo vertical e no eixo horizontal de, por exemplo, 1 metro. 1 metro. E eu consigo fazer modificações nessa superfície. Essa distância está muito pequena. Vou botar aqui em torno de 10 metros, porque é uma superfície bem grande. Então aqui eu já consigo manipular a forma das mais agora sim. Então eu já consigo dar outro tipo de efeito para ela. Essa função eu uso muito para fazer painéis orgânicos, painéis ripados orgânicos. Ela é muito boa. Além disso, a gente ainda vai ter planos, vai ter ferramentas para trabalhar com planos, com views, com display. Então você pode ter vários tipos de configurações. Visibilidade, essa aqui é muito importante, visibilidade. Porque nos meus vídeos vocês vão ver, por exemplo, em determinado momento eu estou com um sólido aqui e eu quero ocultar ele. Como é que eu faço? Eu vou aqui em visibilidade e aperto aqui em Hide, ou digito Hide e dou Enter. Ele esconde o objeto. Eu quero que ele apareça, então eu ou digito Show, ou então aperta Show. Eu vou estar utilizando isso muito nos meus vídeos, de ocultar objetos e fazer eles aparecer. E aqui temos outras funções, como bloquear, enfim. Tem várias funções nesse sentido. Nessa barra de propriedade lateral, tem várias funções aqui.
Aqui são mais configurações da viewport. Você pode renomear essa viewport, mudar o tipo de layer, botar na layer 1. Aqui nas layers você pode criar uma layer nova, assim como faz no AutoCAD. Por exemplo, esse objeto está na layer 2. Aqui eu já posso configurar o tipo de linha dele e o material dele. Eu vou botar, por exemplo, um metal aqui. Ó, vou voltar de novo. Clica na layer e material. Aí você pode criar um material aqui, do zero. Mas se você já tiver pronto, ele vai aparecer aqui, os materiais. Eu vou aqui criar um material metálico, botar uma cor, aqui cor de cobre. Aqui é o nível de polidez dele, vou deixar ele bem polido. E se eu for na vista render, ele vai aparecer o metal polido aqui. Então é bem interessante isso aqui também. O Rhino tem dois motores de render. Você pode fazer render tanto com esse aqui, o Rhino Render, como esse Legacy Rhino Render. E aqui é o botão para renderizar, e aqui tem as configurações desse render. Então fica isso como outro vídeo para uma próxima aula. A sua livraria, você pode baixar seus materiais aqui do Rhino. Tem vários tipos de materiais na biblioteca do Rhino que você pode estar utilizando. E aqui são opções de controle de display. Por exemplo, outra ferramenta importante no Rhino é as configurações de anotação. Vou pegar aqui um quadrado aleatório. E aqui em Draft eu tenho um tipo de cota. Tem vários tipos de cotas aqui. Achuras, configurações de você criar uma folha de trabalho, uma folha para impressão de projeto. Então você pode botar seus carimbos aqui, adicionar viewports. Eu vou pegar essa cota aqui. Clicando dentro da cota, vai aparecer algumas configurações. Por exemplo, aqui como meu template está em metros da arquitetura, ele vai aparecer essas configurações. Mas, por exemplo, você tem um objeto bem pequeno, você pode botar metro small, que a altura da cota diminui também. E você pode alterar a altura do texto. Eu quero um texto com 3 mm, com 5 mm. Se ele vai ter máscara, uma cor sólida, a fonte do texto. Então, todas essas informações a gente pode alterar. Colocar achura. Aqui tem vários tipos de achura. Por exemplo, eu vou botar essa aqui. E se quiser alterar depois também pode. Botar outra cor aqui. Um degradê. Alterar a escala dessa achura. Funciona basicamente como no AutoCAD. Da mesma forma que o AutoCAD funciona. Aqui a gente pode criar a folha de projeto. As viewports que você não quiser, você pode ou excluir ou colocar novas viewports. Aqui pro padrão ele já vem com essas quatro, com a topo. Deixa eu botar outro objeto para você. Por exemplo, eu vou botar um solo aqui. Ó, peguei esse solo aqui. Quando eu for lá na minha barra de anotação, vou criar uma nova folha. Ele já tem as 4 vistas do solo aqui. E eu posso aumentar ou diminuir a escala, colocar a escala aqui, a escala que eu estou usando. Eu posso modificar aqui a escala. Da mesma forma que funciona o AutoCAD, aqui funciona do mesmo jeito. E aqui você pode também criar seu carimbo. Pegando aqui na ferramenta de linhas, eu posso criar um carimbo aqui, igual faz no AutoCAD ou no layout do SketchUp. Eu posso criar um carimbo aqui, criar uma folha. Fazer, por exemplo, aqui, deixar o AutoCAD, fazer a parte onde vai ficar o carimbo e dar Enter no final. Deixa eu apagar outra viewport que eu não vou utilizar, deixar só essa perspectiva. Então aqui nós temos a folha de trabalho e a parte destinada para o carimbo. E aí é só dar Ctrl P, como se faz
no programa normal, escolher a impressora e gerar o PDF. Muito simples. Então nessa parte aqui de anotação é bem tranquilo. É a mesma função do AutoCAD, basicamente. Então, basicamente do Rhino, é basicamente isso que eu utilizo nos meus tutoriais. Tem outras funções, por exemplo, manipulação de sólido. Eu quero tirar um sólido de dentro de outro. Tem várias formas de fazer isso, mas eu posso utilizar essa aqui, a sólido diferença. Então eu consigo retirar, consigo criar extrusões. Tem vários tipos aqui de modificações que a gente pode fazer. Isso aqui pode ser outro vídeo à parte, porque tem várias funções dentro dessas. No mais aqui a gente vai ter join, faz explode, ferramentas de grupo, um group, texto, tipo de transformações, arrays, escala, por exemplo. Eu tenho dois tipos de escala, tem a 3D, que eu vou escalar um objeto 3D, e tem um a 2D também. Eu clico aqui dentro, vai ter a opção escala 2D, que eu posso escalar o objeto em 2D também. Ou então botar um valor de escala. Então aqui é bem maleável, né?